Olá a todos, estamos aqui para o nosso vídeo semanal. Lembrando que agora os vídeos estão indo às quintas-feiras por conta dos nossos episódios, do documentário que eu estou fazendo sobre a prosperidade quântica, que vai ao ar justamente às sextas-feiras, no mesmo horário que nós colocamos esse nosso programa semanal. Hoje nós vamos falar definitivamente sobre a importância dos nomes e assinatura, mudança de assinatura. É um tema que pode parecer às vezes já meio cansativo, um pouco, já batido, só que eu volto a afirmar para vocês. Muitos conceitos, muitas coisas do que vocês ouviram até hoje por aí, na verdade não representam a realidade de como funciona essa mudança de assinatura, de qual a importância dos nomes na vida de uma pessoa. E por isso eu resolvi falar agora, vamos dizer de uma forma definitiva, como todos já perceberam, eu simplesmente não levo para vocês fatos que eu escutei. Eu levo e procuro mostrar de forma clara, objetiva e comprovar, inclusive, o porquê das coisas que eu falo e como eu levo. Eu não trago pessoas para ficarem falando, dando depoimento, porque isso tudo nós sabemos que não tem, na verdade, valor nenhum. Qualquer um pode sentar aqui do meu lado e começar a contar a história que quiser e dizer e me endeusar. Esse não é o objetivo. O meu objetivo é levar conhecimento para vocês e para que aqueles que se interessam pela parte de prosperidade quântica, pela parte de numerologia cabalística, de numerologia quântica, agora que nós estamos desenvolvendo, passem a ter um conhecimento e saber o porquê, inclusive, estão seguindo alguma coisa ou porquê determinadas coisas são consideradas, correto? Então, antes de nós falarmos propriamente dito sobre a mudança, especificamente sobre a mudança de assinatura, vamos falar um pouco para entender de onde vem a origem, sobre a importância dos nomes. Se vocês forem reparar, se todos forem olhar, pessoas, objetos, animais, lugares, tudo tem um nome. O nome serve como uma identificação, correto? Se você fala com uma pessoa, o que você faz? Você chama ela pelo seu nome, certo? Se você chamar ela por um nome diferente do dela, a pessoa com certeza não vai te responder. E quem vai atender, se estiver próximo, vai ser a pessoa que tem aquele nome pelo qual você chamou, correto? Da mesma forma, se você pretende ir para algum lugar, chegar em algum lugar, supor que você queira ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, você não vai tomar um voo que te leva para Minas Gerais, você vai direto, um voo que te leve direto ao Rio de Janeiro. Então você vê a diferença que faz o uso de um nome errado, Usar a nomenclatura, o nome de uma pessoa errado, é um grande diferencial para que a pessoa consiga prosperar ou não, certo? E assim nós entendemos, começamos a entender como o nome é importante para as pessoas. Deus com certeza depositou no ser humano, no homem, o desejo de dar nome às coisas, tanto que vocês podem ver que a tudo se atribui um nome. Até coisas que não precisam de nome, é usual que as pessoas às vezes deem nomes. Tem pessoas que dão nome para carros, para objetos, para instrumentos musicais. Então é natural do ser humano, é uma inspiração do ser humano dar nome para as coisas, correto? Da mesma forma, você dá nome para os seus animais domésticos, você dá nome tem pessoas que dão nome para as plantas, todos os territórios, países possuem um nome, certo? Então tudo isso representa uma caracterização. Sem um nome não se existiria a identidade, a individualidade. Porém, na antiguidade, os nomes não eram apenas uma coisa simbólica, como nós vemos praticamente hoje. Eles não eram só um identificador, falando, vamos dizer, corretamente. Eles tinham um significado muito especial. Os nomes antigos eles tinham relação com as circunstâncias que a criança nasceu, com o local, com a aparência do recém-nascido, entre vários outros fatores que eles consideraram. Muitas vezes, em geral, o nome servia para relacionar o futuro daquela criança,
a sua personalidade como indivíduo. O nome da pessoa era algo muito importante, era digno de honra, representava o caráter pessoal, o próprio indivíduo, né, a sua própria existência. Todos os povos antigos tinham por hábito dar nome para os seus ídolos e atribuir esses nomes aos seus descendentes. Temos vários exemplos na história, né, como Nabucodonosor, que significa Nebo, aquele que defende fronteiras, Isabel, ou Jezebel, que significa Baal, o exaltado. O povo hebreu tinha um costume semelhante. Dava para os seus filhos os nomes relacionados a Deus e ao verdadeiro Criador. Os nomes hebraicos, em geral, eles começavam ou terminavam, né, em fonemas como L e Al, que se referiam ao Altíssimo, né, reverenciavam ao Altíssimo, ou Supremo, minha fortaleza. Dessa forma, o nome judaico ele se refere àquela parte da pessoa que verdadeiramente define a identidade judaica da pessoa, a alma judaica, correto? Não é uma coisa aleatória. O nome judaico é como um chamado espiritual, é um título que refere os traços particulares, os caráteres, os dons concedidos por Deus àquele indivíduo único em sua existência. Então, em geral, o fato do nome da pessoa ele representa a sua força vital, né? Tanto que o nome, né? Ele é insinuado pela palavra neshama, alma, cuja letra intermediária foram as palavras Shem, que significa nome, certo? Então, as letras do nome de uma pessoa, elas se referem a um condutor, através do qual a vida é levada ao corpo. Assim, a palavra Shem, ou seja, nome, né, que vem do latim, tem o mesmo valor numérico de Tisnor, que significa cano. E eu já expliquei algumas vezes, né, que todo princípio cabalístico que se baseia na gematria se adota o conceito que palavras ou nomes cuja soma possui o mesmo resultado tem o mesmo significado. Dessa forma, na tradição e no misticismo judaico, se nomear um recém-nascido é uma tarefa sagrada, é parte do ciclo da religião judaica. O menino recebe o nome dele durante a cerimônia do Brit Milá, quando entra no pacto de Avinu. Uma menina é nomeada logo depois do nascimento, na primeira oportunidade em que o Torá vai ser lida, né, na presença da pessoa. Então, seu pai é chamado até o Torá e, nessa hora, ele anuncia o seu nome judaico. Quando se escolhe o nome para uma criança, os pais passam em revista todos os nomes, eles verificam o nome de todos os entes queridos, das pessoas queridas por eles. Tá? Esse é o princípio baseado no Torá. O nome do falecido não pode ser apagado de Israel. Então a criança recebe o nome com base nesses princípios, nesse misticismo do Torá, nesse princípio judaico, correto? Então a vida é consagrada no Torá. Uma menina recebe o nome de uma mulher sábia e grandiosa, em geral com base no Torá. Com que princípio? Se verifica qual foi a inspiração que a vida daquela pessoa, que a criança está recebendo o nome em homenagem, foi levada a todos. Quais os benefícios? Quando a criança recebe o nome de um parente falecido, segundo o conceito do Ashkenazi, cumpre também o Mishtiva, honrar pai e mãe, certo? E esse, inclusive, é um princípio obrigatório, não somente durante a vida deles, também depois da morte. É uma grande satisfação para a alma, eles consideram. Proporciona prazer, né? Traz um pouco da essência dos parentes falecidos aos seus descendentes. Segundo o princípio cabalístico, os pais recebem inspiração divina ou uma influência superior de Deus ou de como cada um queira chamar de acordo com a sua crença, ao escolher o nome dos seus filhos. O nome registrado ele vai ser uma coisa que vai pertencer sempre àquela criança. E é por isso que eu afirmo e sempre falei,
independente da assinatura que você adote, do nome artístico, do nome profissional, do apelido que você tenha, qualquer nome que você usa, o seu nome de nascimento, dado ao nascer, vai ser sempre a sua influência principal. Você vai carregar todas as características daquele nome para sempre, certo? E vai ter que cumprir com todas as ensinações e as necessidades evolutivas que aquele nome traz para você, correto? Então, assim nós entendemos que pelo princípio judaico, que é o que se baseia inclusive o conceito da numerologia cabalística, o nome acompanha o judeu por toda a sua vida e em todas as ocasiões. Os judeus dos Estados Unidos, inclusive, recebem um nome americano e um nome hebreu. Isso para aqueles que realmente são os judeus tradicionalistas, que seguem, tá? E vocês podem reparar que o nome judeu em geral, o nome inglês em geral, ele começa com a mesma letra que o nome hebraico. É um código de identificação que identifica o seu nome hebreu. Um exemplo prático. Uma criança recebe o nome de Max em memória de seu avô, por exemplo, Mordecai, ou Alberto em memória de um avô que se chamava Abraham, correto? Então o nome sempre teve um valor significativo na história de uma pessoa, desde a antiguidade. Tá? O nome era tão importante nos primórdios, para as pessoas antigas, que na verdade quando a pessoa assumia uma missão, ela ganhava um novo nome para dar sentido ao compromisso que ela estava assumindo. Diferente, né, do que se apregou, do que a gente escuta, por isso que eu falo, a maior parte que vocês escutam tem que você ter muito cuidado e se entender, tá? Diferente do que nós vemos por aí em YouTube, no Google, Abraão não mudou de nome por causa da numerologia, ele mudou de nome porque ele mudou a sua missão. Enquanto ele era um pagão que adorava vários deuses, ele se chamava Abrão. Quando ele se converteu, ele mudou o seu nome para Abraão. Da mesma forma, Saulo, quando ele perseguiu os cristãos, ele tinha o nome de Saulo, que foi o nome dado a ele. Depois que ele se converteu, que ele virou apóstolo, ele virou Paulo. E esse costume foi trazido até hoje, inclusive nas ordens religiosas, que vem desde a Idade Média. Um exemplo muito prático, o conhecido Santo Antônio, né? O santo casamenteiro, ele se chamava Fernando de Bulhões. E este, inclusive, é um princípio que é utilizado por todo o papado até hoje. Se vocês repararem, o Papa, ele tem um determinado nome dele, de acordo com a nacionalidade, o nome que foi dado a ele quando nasce. A partir do momento que ele é nomeado Papa, ele muda de nome. Por quê? Porque ele está mudando a sua missão, certo? Ele está mudando a sua incumbência. É o mesmo que aconteceu com Santo Antônio e que acontece com muitos santos católicos que as pessoas veem por aí. Na verdade, eu não estou falando de religião. Eu estou mostrando de onde vem o princípio. E esse princípio é adotado, vocês podem reparar que é adotado em todos os conceitos. Então, diferente de hoje, onde a maioria das vezes os nomes, né, os pais escolhem os nomes de forma aleatória. Alguns fazem para homenagear o avô, algum parente próximo, falecido ou não, mas em geral nós vamos, se vocês repararem, hoje os nomes vêm com base em idolatria, né? Nós vemos muitos hoje crianças que nascem hoje em dia, que os pais dão nome de artista famoso, de jogador de futebol, de cantor que ele gosta, e sei lá de quem mais, né? As pessoas dão nomes aleatoriamente, independente do significado desse nome, da inspiração, e não como é o princípio, na verdade, o mais correto. Então, agora entrando no nosso tema definitivamente, o que há de mais em um nome? Né? O que um nome representa? É muito simples. O nome diz quem somos e até aonde nós podemos chegar. Então, desta forma, eu acho que ficou bem claro que não existe nome ruim. Existe nome inadequado à necessidade que a pessoa tem, aos interesses que a pessoa tem, com base nos seus conceitos materiais, nas suas necessidades pessoais e materiais. E, no entanto, se esquecem que, se não cumprirem com as suas necessidades evolutivas,
independente do nome utilizado, não vai obter resultado nenhum. Por isso eu volto a afirmar, é mentira qualquer afirmação que se você mudando a sua assinatura, você vai se tornar milionário, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, você vai se tornar uma pessoa próspera. A mudança de assinatura, na verdade, ela segue um monte de critérios. Um monte de pessoas me escrevem diariamente nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, perguntando qual o melhor nome eu devo utilizar para conseguir trabalhar em tal profissão. Qual nome eu devo utilizar para conseguir ser rico? A resposta é muito simples, eu não sei. Correto? Por quê? Porque para se saber qual é o nome mais adequado a se utilizar, nós temos que analisar as vibrações, as características das pessoas, dentro dos princípios que eu expliquei agora. Toda pessoa vem com uma missão, com uma incumbência, de acordo com as suas características vibracionais, com as suas influências, é que se determina qual é a melhor assinatura. É aí, a partir desse momento, que se adota ou não uma mudança de assinatura. Então, em geral, quando nós fazemos uma mudança de assinatura, mudança de um nome social, um nome artístico, que fica bem claro, por exemplo, mostra o quê? Que a pessoa está mudando a sua missão, ela está assumindo uma nova incumbência, ela está seguindo um novo rumo em sua vida. E dessa forma nós procuramos adequar a sua assinatura, o seu nome social, o seu nome profissional, ou mesmo nome artístico, o que seja, correto? De acordo com esta nova incumbência, com esta nova necessidade, sem, porém, nos esquecermos das necessidades evolutivas da pessoa, aquela bagagem que ela traz com ela e aquilo que ela deve cumprir na sua existência, correto? Então, este é o princípio onde se muda a assinatura. Não se muda a assinatura aleatoriamente, de qualquer forma, simplesmente como a maioria faz de forma totalmente desavisada e errada, tá? Eu afirmo errada, para simplesmente atribuir uma expressão 8 à pessoa, que é uma expressão que todos associam ao poder, ou uma expressão 1, que é a expressão de liderança. Isso está errado. A melhor vibração para a pessoa é aquela que se adequa a todas as suas necessidades e a sua nova incumbência, se for o caso. Então, quando uma pessoa procura desenvolver uma nova carreira, ela está insatisfeita na vida profissional dela, ela está insatisfeita por algum motivo com a destinação que ela está dando à vida dela, nós promovemos uma mudança de assinatura de forma que se adeque à sua nova destinação, novas incumbências que essa pessoa pretende cumprir, aquilo que ela pretende se empenhar, correto? Então é dessa forma que se faz uma mudança de assinatura. E eu volto a afirmar, da mesma forma que não existe esse conceito que simplesmente mudando a assinatura a pessoa se torna rica e poderosa ou próspera, e depende do que a pessoa busque com essa mudança de assinatura, não adianta se colocar um monte de símbolo em cima das letras, como muitos fazem, ou distorcer o nome completamente. Se a pessoa mantém a sua própria missão, a sua própria destinação, ela não pretende uma mudança de carreira e sim prosperar nessa carreira, se deve se harmonizar o nome utilizando o seu próprio nome, ou os nomes que ela já contém, de forma a harmonizar tudo isso com as suas necessidades pessoais e evolutivas. Eu lembro, tá, para aqueles que ainda não viram ainda não tiveram conhecimento desse assunto, as letras do nosso alfabeto, elas são associadas às letras ou símbolos do alfabeto hebraico pela fonética. Inicialmente, se tentou várias associações. Tudo se baseia na gematria. Numerologia é um conceito que se deriva da gematria, aonde, segundo o misticismo judaico, se entendia que Deus codificou nos antigos escritos e posteriormente no Torá e na Bíblia todos os conceitos da criação do universo. E com base nisso, como se fosse um código criptografado, eles começaram a associar as letras hebraicas a números e entenderam que a soma, como eu falei agora há pouco, desses números, correto?
dando o mesmo resultado, uma palavra ou um nome teriam o mesmo significado, teriam o mesmo simbolismo. E assim surgiu a associação. Foram tentadas várias maneiras de se associar o nosso alfabeto, o alfabeto latino, ou o latim, o alfabeto comumente usado aqui no nosso lado ocidental, às letras hebraicas para tentar se associar aos números, buscar uma equivalência numérica. Inicialmente tentava se associar pela ordem, pela característica da letra, e não se obteve nenhum resultado satisfatório. A partir de várias associações, de tentativas e de erros, se chegou à conclusão comprovada, inclusive, que a associação correta é feita pela fonética. Então, é por isso que não adianta simplesmente colocar símbolos. Se não altera a entonação da letra, não faz diferença nenhuma. Não basta simplesmente escrever aquele nome cheio de símbolos. Não adianta nada colocar, por exemplo, 2 pontos ou trema em cima de um R. Ele não muda a entonação da letra, então não vai mudar em nada. Correto? É por esse motivo, por exemplo, se buscou aí uma associação, e é por esse fato que aí a nossa acentuação e símbolos utilizados na ortografia latina possuem um valor numérico. Ele é baseado na associação da entonação, de acordo com como aquele símbolo é colocado sobre uma letra, como a fonética se associa com a pronúncia da letra hebraica, correto? Então é desta forma que se faz. Eu volto a repetir, não existe uma assinatura de sucesso, não existe nome ruim, existe sim o que é mais adequado às suas necessidades. Então, respondendo à pergunta que todos me fazem constantemente, qual é a assinatura de sucesso? A assinatura de sucesso é aquela que lhe representa, aquela que lhe adequa em suas necessidades. Quando nós mudamos uma assinatura, na verdade, nós estamos dando algo a mais, atribuindo algumas qualidades a mais ou habilidades que aquela pessoa originalmente não tinha. E dessa forma nós damos capacidade a ela que ela cumpra com a sua nova designação, com as suas novas intenções. Porém, seguindo as suas necessidades evolutivas, ou seja, aquilo que está contido no seu estudo numerológico pessoal, correto? Entendendo, não adianta nada mudar uma assinatura se a pessoa não cumprir com a sua missão, não seguir pelo seu caminho de vida, ou pelo caminho, pelo seu destino, como alguns chamam, se ela não entender as suas qualidades, as suas capacidades, as suas motivações, não tentar resgatar as suas dívidas kármicas, não aprender as suas lições kármicas, correto? Então esse é o princípio, e eu acredito que até hoje ninguém explicou dessa forma para cada um de vocês, como se obtém e qual é a assinatura de sucesso. Aquela assinatura de sucesso é aquela que se adequa às suas necessidades e que se adequa e demonstra a sua nova incumbência ou a nova missão que você pretende desenvolver na sua existência. Correto? Espero que tenha ficado bem claro. Eu agradeço a todos vocês pela sua atenção e pelo seu tempo. E não esqueçam que amanhã, às 8 horas da noite, vai ao ar o nosso 4º episódio da nossa série sobre a prosperidade quântica. Até lá, um abraço a todos e o meu muito obrigado novamente a todos vocês.